garotada, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo do canal HQ Móvel. Meu nome é Anderson Luiz Fabre e nesse vídeo aqui a gente vai contar um pouco da história dos quadrinhos no Brasil e alguns quadrinistas, algumas pessoas que fizeram história ao longo da nossa arte. É uma arte que ela influenciou tanto o rádio, o cinema e a televisão. Uma coisa assim que ela começou a fazer parte da nossa história de uma maneira geral. Entendeu? Tipo, o quadrinho ele entrou de uma maneira que qualquer parte da história que você pega de um filme, de uma história no rádio, qualquer coisa assim, você vai ver que teve influência dos quadrinhos. O primeiro quadrinho que a gente se tem notícia no Brasil é um quadrinho chamado A Campainha e o Cujo. Cujo foi escrito por Manuel Araújo de Porto Alegre. Ele foi escrito por volta de 1987. Né? Você não entende muito do contexto porque ele não tinha esse costume de usar balões, né? Ele usava apenas figuras, mas é considerada a primeira história em quadrinhos que foi feita no Brasil. E entre um dos ilustradores que a gente conhece que teve bastante influência foi Henrique Flaus. Ele era um suíço, né, que ele foi naturalizado no Brasil, foi naturalizado brasileiro. Ele foi considerado como o primeiro ilustrador das histórias em quadrinhos que a gente conhece, por volta de 1860, que ele fez ele foi precursor no Brasil com o Dr. Semana. Também a gente tem Angelo Agostini, né, que ele foi quem criou os primeiros personagens, né, a história com um personagem fixo, que era o Inhoquim, né, que foi criado em 1869, e tem o Zé Caipora, que foi criado em 1883. Mas a primeira história que a gente tem quadrinizada do jeito que a gente conhece, com balão, com uma história, com uma coisa estruturada, foi feita pelo Augustin Cizon. E a primeira revista que a gente tem notícia, que a gente conhece, foi a chamada revista Tico Tico. Ela foi criada em 1905. É a revista mais antiga que se tem cabeçalho e ela foi desenhada também pelo Agostini, que a gente tem notícia também. E ela teve grandes leitores, né? Ela teve grande influência no Brasil. Ela teve como leitor o Rui Barbosa e também teve o Carlos Drummond de Andrade. E um personagem que dominou bastante essa revista foi o Chiquinho, né? Ela teve por mais de 50 anos, teve 55 ou 56 anos que ela teve na revista Tico Tico. Ela foi até, esse personagem foi até mais ou menos 1960, uma coisa assim. Só que poucas pessoas sabem é que esse personagem, o Chiquinho, ele na verdade ele era um plágio do personagem americano Buster Brown. Brown, assim que fala, Brown, eu não sei, deve ser isso aí mesmo. Buster Brown, né? Só que durante a Primeira Guerra Mundial, os jornais eles não chegavam aqui no Brasil, né? Então o que aconteceu? Começaram a aparecer os copiadores, né? Tipo, pessoas que pegavam o conteúdo dos jornais americanos e copiavam aqui no Brasil, porque esses jornais não vinham para cá, devido à Primeira Guerra. E nesse período desses copiadores foi criado o Larry Lemon, né? Que é uma organização de copiadores que faziam esse tipo de trabalho. E eles deram um jeito de fazer essa mistura do Nemo, né, com o Buster Brown. Buster Brown que eles fizeram o personagem Chiquinho, né? Tipo, foi aquele plágio e tal. Mas o Tico Tico ele não teve só copiadores, né? Não teve aquela coisa de só copiar. Eles teve alguns artistas independentes também, né? Que tem o Márcio Top, tem o Oswald Storm e tem Alfredo J. Carlos. É isso, né? Alfredo J. Carlos. Deve ser José ou João. Não pesquisei o nome do meio dele, né? Mas eles fazem parte de artistas que trabalharam nessa revista, né? Uma outra coisa interessante é que em 1992, 92 não, 1922, né, a gente teve a Semana da Arte Moderna, que falou sobre os quadrinhos de Pagu, né, que começou em 1922, acho que foi por volta até 1931, né.
O Pagu ele foi muito importante, ele foi muito interessante por quê? Porque ele trouxe essa influência que a gente precisa para influenciar outros artistas a trabalhar de uma forma mais um quadrinho mais interessante, mais chamativo para o público, né? E uma outra história também que a gente tem notícia que em 1929, já ia falar 99 de novo, eu tô com 90 na cabeça, não sei porquê. 1929, o jornal paulista A Gazeta, né, eles lançaram uma edição do jornal chamado A Gazetinha, né, que foi criado pelo Smith May. Ele, ele fez essa, essa parte do jornal, ela passou por duas fases. Uma foi em 1934, né, quando ele começou a Gazetinha, e depois a outra foi em 1947, né? E ele teve como ilustrador na Gazetinha, ele teve o Belmont, né? Que ele fazia aquelas cartas enigmáticas, né? Aquela coisa interessante de... É tipo o que a gente conhece hoje em dia como... como é que chama? Ah, eu não vou pesquisar na internet agora. Como é que chama esse trem? É tipo aquelas figurinhas desenhadas que você tem que desenhar com palavra lá e descobrir a frase. Eu acho que é isso mesmo, carta enigmática, não tem outro nome, né? Ah, no... Bom, enfim, as cartas enigmáticas, elas foram feitas por Belmont nesse período na Gazetinha, isso daí virou febre, né? E em 1934 entra também o estilo juvenil, né? Ele foi criado pelo Adolfo Eising, que ele fez vários personagens nessa página, né? Estilo juvenil, ele fez o Gordon, ele fez o Dick Rogers, Tarzan, o Grace, o Mandrake,